E sim, pessoal, e vamos para mais uma etapa da criação da suspensão traseira do projeto da nova motocicleta diesel aqui do canal, a suspensão da Sunset, o projeto Retrowave da motocicleta a diesel do Metal Machine Garage. Aí, meu povo, hoje, como eu disse para vocês, eu vou tratar só que a parte superior da suspensão ali do DualShock. Um detalhe, pessoal, é que esse procedimento ele é praticamente universal, ou seja, dadas as proporções, você consegue executar essa modificação da suspensão em qualquer motocicleta. É claro que deve respeitar formato do quadro, inclinação da balança, tamanho e tipo do amortecedor, enfim, tudo bem universalzinho, mas pode ser feito, beleza, pessoal? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, solta a vinheta, tamo junto, é nóis, falou! Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. O pessoal já começa com os dois pés na porta, mostrando essa imagem. Pode parecer uma inocente imagem de uma adaptação de uma suspensão traseira, mas ela está aí com um objetivo. E o objetivo é o seguinte, é eu falar mais uma vez, como eu sempre falo aqui no canal. Pessoal, se você quiser que uma adaptação sua dê certo, você precisa de que ela esteja em estado, regular de funcionamento, ela tenha condição de funcionar. Para tanto, você precisa alinhar a peça. Como eu sempre digo aqui, os pilares fundamentais da adaptação são 3, sendo 2 hiper importantes e 1 é se der, claro. Vamos lá. O primeiro pilar fundamental é a funcionalidade. Aquela modificação deve funcionar perfeitamente bem, tal como a peça original ou melhor. Porque muitas vezes a gente faz a adaptação para substituir uma peça original, que a gente não encontra, tem problema, então tem que funcionar pelo menos igual. Em muitos casos também, eu faço a adaptação para que essa peça seja melhor, por exemplo, suspensão invertida, que a gente faz, etc, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a manutenção, ou seja, essa criação, essa adaptação, ela deve ser feita de maneira que você consiga dar uma manutenção boa, com peças que você encontre no mercado, ou pelo menos você encontre facilmente, certo? E que não te dê um trabalho monstruoso. Tem muita gente que faz adaptação, e claro, tem pessoas que reclamam dessas adaptações, porque o cara faz uma peça e quando você precisar de trocar ou dar manutenção ou resolver algum problema desse conjunto, você tem que refazer tudo de novo. Vai lá no torno, refaz a peça. Pessoal, não. Muitas vezes a gente faz uma flange, faz um suporte para comportar uma peça que você encontra no mercado normalmente e por consequência você vai ter uma manutenção ou uma revisão, enfim, muito sossegada, muito tranquila. Então muitas vezes a gente faz um procedimento bem difícil durante a criação de uma flange, de um suporte, de uma base, como eu falei, para você conseguir pôr uma peça que você encontra no mercado. Aí você fica sossegado, porque você vai ter a sua adaptação, ela funcional com a manutenção boa e fácil. Esse é um dos pilares fundamentais. O terceiro é a estética, se possível, levando em consideração, ou seja, em razão dos dois primeiros. Você prioriza os dois primeiros, que é a funcionalidade e a manutenção, e a estética se der. Mas normalmente, pessoal, é claro que também o tempo te ajuda, de experiência, enfim, a fazer com que você acople esses 3 pontos. Você consiga fazer os dois e a peça fique bonita e, enfim, cara, dê até um visu massa na própria motocicleta. No vídeo passado eu falei sobre a questão do aproveitamento dos materiais que nós temos na oficina. Nesse caso foram os sliders lixos da Comet, porque quando você põe slider naquela parte, você cai. Aquela parte é a mais delicada do quadro, pessoal. Como é que o cara inventa um slider para pôr naquele lugar? Se fosse para colocar ali, e fizesse um reforço naquela região, porque essa moto tende a quebrar lá em cima, ali naquele ponto do quadro, daquela emenda próximo da coluna ali, naquelas regiões. E, cara, se você força embaixo, você rebenta lá em cima, termina de trincar. E, nossa, é um problema gigante. Se fosse para fazer, mais uma vez, fizesse um reforço ali na região primeiro, mas ninguém faz, Então, eu vou aproveitar esse material, que dá uma grossura boa, mostrei no vídeo passado 8mm, para fazer todas as chapinhas, os materiais. A curvinha eu usei embaixo e esse pedaço eu vou usar na parte superior. E as duas chapinhas prontas, as superiores, claro. E é o seguinte, pessoal, vocês estão vendo que eu recortei retinho, porque essa é a base fundamental e eu vou fazer reforços. Primeiro,
para executar a função, né, que é reforço, como eu falei, e segundo, para melhorar a estética. Calma aí que eu vou mostrar para vocês o porquê do que eu tô falando isso agora. Mas enfim, recortadinho, passei o flap, furinho de 8mm, e a próxima fase é fazer igual embaixo, passar o parafuso, soldar e dar acabamento. Bom, e as duas bases fundamentais estão prontas, como eu falei agorinha. Coloca o parafuso, solda, dá acabamento ali para ficar bonitinho, parecendo um eixo e não um parafuso, né, e não ficar aquela coisa grosseira. E agora vamos para o quadro. Para o alinhamento da parte superior, assim como na parte inferior ali na balança, eu fiz esse procedimento. Coloquei uma ferramenta reta, uma chapa, uma placa, você pode usar de qualquer forma um pedaço de barra chata, fixá-lo ao quadro e você vai fixar a peça nessa barra chata, nesse pedaço, porque você vai manter o mesmo alinhamento do quadro ali no caso, né? Da superfície que você quer alinhar. Aí você ponteia na solda e depois tira tudo e faz o cordão bonitinho para você ter o alinhamento correto, né? Do eixo do quadro. Eixo vertical, né? A motocicleta retinha. Porque senão você vai fazer um negócio de qualquer jeito e já viu, né? O amortecedor vai trabalhar torto, vai estragar rápido, você vai falar que a adaptação não presta. Mas na realidade não. Foi você que não fez a coisa de maneira correta, né? Da maneira... Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retrô, online, 24 horas, e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão. Falando de um ponto muito importante que é bem relevante para você que está ingressando agora na customização ou está modificando a sua motocicleta, cara, vamos falar do cavalete lateral ou o descanso, né? É o seguinte, no meu caso, a Sunset, ela é uma Sport Touring, então tem que ter imponência e altura, né? Para o pessoal que não sabe, a Sport Touring é uma moto turismo, né? Esportiva, é aquela... Se você pegar aí e buscar no pai Google aí agora, BMW S1000XR, você vai ver que é uma S1000RR alta. É uma esportiva alta. Então a cara de moto esportiva, por isso que é o Sport Touring. É uma de turismo esportiva, né? Alta, né? Então assim, bem legal. Então é o seguinte, como escolher um descanso adequado para a sua motocicleta modificada? Bom, pessoal, é o seguinte, no mercado nós temos algumas opções bem interessantes que acabaram sendo universalizadas, vamos dizer assim. Por exemplo, o descanso da Falcon e o da Tornado, que é o mesmo, né? Eles são excelentes para adaptação, porque são bem longos, ou seja, você pode encurtar se ficar muito grande na sua motocicleta. Não que a Tornado e a Falcon sejam motos muito altas, mas é porque o quadro é alto, então demandou, né, que o cavalete fosse ali mais longo, mais comprido, né? Então você pode reduzir. Isso é interessante porque você pode cortar, pôr na posição, assentar o pezinho, porque muitas vezes a pessoa adapta o cavalete, né, o descanso, e o pé fica meio torto pra fora, assim, fica pé de bailarina pra fora, assim. Então, isso não é interessante. É legal você cortar, pôr o pezinho bem assentadinho no chão, a moto tem que estar no local regular. Esse meu piso, por exemplo, não serve pra isso, é todo irregular, tá vendo? De pedra, pedaço, retalho ali. Então, sempre coloco num ponto ali da oficina que é mais reto, e aí eu soldo retinho. Mas primeiro, faz a modificação na parte de cima ali, pra ele ficar, né, na posição certa, aquele pino pra receber a mola, enfim. E também tem o da Bros, tá? Porque a Bros tem um quadro alto também, então às vezes o cavalete dela também dá certo em muitos casos. Então você tem que ver e avaliar. O caso do quadro da Comet GTR GT, ele é bem legal porque o quadro, ele teoricamente é baixo, mas como eu levantei a suspensão, ele levantou, mas o suporte do cavalete é grande. Então ajuda, você não precisa necessariamente colocar um cavaletão, um cavalão. Esse meu é o da própria Bros mesmo, que deu, porque como a base é bem baixa ali, então deu sossegado. Só que, é claro, eu vou cortar, vou moldar, fazer acontecer assim como eu fiz na Jujuba, e eu acho que deve ter vídeo no canal mostrando isso aí também, lá na playlist da Jujuba, né, o PNSM, o projeto NX Super Motard. Vocês podem observar, apesar da imagem não estar ajudando muito, mas eu coloquei o amortecedor um pouquinho para fora, né? Ele tá reto, alinhadinho, inclinado para frente, mas tá um pouquinho para fora. Por quê? Para não atrapalhar ali aquela região de pinça, coroa, etc. No caso, né, quando for colocar os dois. Então eu gosto de afastar eles um pouquinho, justamente para aumentar a sensação de robustez na parte traseira da motocicleta e, é claro, a funcionalidade da manutenção. Isso é sossegadão. DualShock tem essa vantagem também, né, de você for substituir, você só tira um lado, coloca o novo amortecedor, depois tira o outro lado, coloca o amortecedor do outro lado e tá tudo beleza. Bem legal mesmo. Vamos falar de um mix interessante agora da funcionalidade mais a estética.
E pessoal, é o seguinte, vocês viram no começo do vídeo que eu fiz essa chapa, que eu chamei de fundamental, porque é a estrutura base da parte superior. Entretanto, se eu deixar ela sozinha aí, é claro que eu posso terminar de soldar e tudo mais, ela vai ficar feia, fica uma chapinha horrorosinha, solta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um reforço lateral em ângulo para dar acabamento nessa peça. E é claro que eu vou colocar por trás ali uma chapa também, para fazer como se fosse uma barra T, para dar reforço, para que esse conjunto ele não estrague, né? Ele não quebre com o uso da motocicleta regular do dia a dia e tudo mais. E assim, realmente eu preciso fazer isso em razão da segurança, porque por mais que eu faça, por exemplo, uma solda boa numa chapinha dessa sozinha, nada se compara a um reforço, uma travessa ali, tudo certinho, né? Que fica, nossa, além de bonita, fica com um nível de segurança bem alto. Então, pessoal, e nós temos então o lado direito construído, só que tá tudo ponteado. O certo é tirar, né, tudo, desmontar a motocicleta, pôr na mesa, soldar direitinho, e depois a gente vai fazer os reforços. Aí sim, eu faria o lado esquerdo, que é o procedimento correto, porque nesses casos funciona da seguinte maneira: você faz um lado do jeito que, entre aspas, dá. Peraí, deixa eu explicar o que significa do jeito que dá. É comportando a estrutura do quadro para que fique seguro e funcional, e o outro lado você copia as medidas, né? Então, esse é o protocolo. Tem muita gente que faz um lado, aí com a moto montada faz o outro, aí fica tudo torto, feio, cagado. Não faça isso. Faça um lado, depois desmonte, coloque na mesa, faça as soldas, os reforços, tudo bonitinho, para depois você fazer o outro, copiando, né? Usando o paquímetro, trena, régua, você vai copiar exatamente um primeiro que você fez. Então, pessoal, esse foi o protocolo para a criação dos amortecedores duplos DualShock, a suspensão traseira naturalmente de uma motocicleta, usando a nossa Sunset como referência. E os próximos vídeos a respeito dessa modificação vão ser relativos ao reforço das duas bases e, é claro, ao clone, né? Que a gente faz de um lado e clona, copia do outro idêntico. Super sossegado, sem problema nenhum. E antes de qualquer coisa, gosto de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro. Inclusive, você pode se tornar membro 3 ou mais e ter acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no Telegram, com diversos benefícios como tutoriais, vídeos exclusivos, a minha consultoria e, é claro, o acesso à família do Metal Machine Squad. Cara, é demais. É muito bom mesmo tá junto com os irmãos, sempre falando de moto, de um monte de coisa, trocando ideia, tirando dúvida, criando novos desafios. Peço que compartilhe esse conteúdo, se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Pessoal, tamo junto, é nóis, falou.